Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Bendito, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador, o nosso Ajudador. Esse é o Senhor Jesus, o Jesus Cristo bíblico, Filho do Deus vivo. Ele é tudo isso para nós e louvado seja Deus. Amém. Queridos, quero meditar com vocês hoje em Atos capítulo 12, do versículo 1 em diante até o versículo 12. Eu quero meditar sobre o tema oração que Deus responde. Aleluia, a oração que Deus responde. Você crê, meu irmão, que Deus responde oração? Você crê mesmo, meu irmão? Ah, pastor, eu creio. Então eu te pergunto, você está orando? Uai, não tô não. Então você não está crendo que Deus responde oração? Oração que Deus responde, meus irmãos, é uma oração primeiramente perseverante. Perseverante. Uma pessoa que ela é perseverante em oração, ela vai com certeza alcançar respostas de Deus. E, meu irmão, eu quero deixar bem claro que essa perseverança na oração não é ficar ali, oh Deus ajuda, Deus ajuda, ajuda Deus, ajuda Deus, Deus ajuda, oh Deus ajuda, Deus ajuda, ajuda. Não. A oração perseverante é uma oração onde você vai ali desenvolvendo aquele diálogo com Deus. É só você pensar numa conversa com a outra pessoa. Você não pode chegar numa conversa com uma pessoa e ficar ali, ô fulano, ô fulano. Só você falando, só você repetindo as mesmas coisas. Não, esse fulano vai até falar para você o seguinte, olha, você está precisando de um tratamento psiquiátrico, umas terapias com psicólogo, porque você está falando. Nós estamos aqui para conversar, estamos aqui para dialogar. A oração perseverante é essa. Ela então tem que ser perseverante, ou seja, tem que ter constância, tem que ter ali uma fluidez, um diálogo, fluidez de um diálogo, é a oração perseverante. E ela tem que ser coerente com os propósitos de Deus. Então não adianta agora você fazer uma oração longa, uma oração perseverante, uma oração bonita, bem colocada, mas não é coerente com o propósito de Deus. Não vai ter resposta. E ela também tem que ser algo que desenvolve ou que ajuda as pessoas a desenvolverem a unidade. Então não pode ser somente aquela oração isolada. Sabemos da importância que tem a oração do seu devocional particular. Mas a oração que Deus responde, ela precisa estar também conectada com outros irmãos, ela precisa estar proporcionando a unidade dos membros do corpo de Cristo, porque isso é coerente com a vontade de Deus, que os membros estejam unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, em prol da mesma causa. Então eu quero destacar esses 3 pontos, falando aqui, meus irmãos, dessa passagem. Olha o que aconteceu aqui em Atos 12, verso 1 em diante. Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então, estava a igreja sofrendo. E mesmo essa igreja sofredora, ela tem uma oração perseverante. Então, sofrimento nunca pode ser motivo para que nós venhamos deixar de orar. Muito pelo contrário, meu irmão. O pau tá comendo solto, o trem tá ficando pior, vamos orar ainda mais. A pessoa começa a orar, daí a pouco ela toma um cascudinho de nada da vida, toma um peteleco da vida. Ah, não vou orar mais não. Esse trem parece que até é piorando do meu lado. Ô, meus irmãos, esse povo aqui não tá tomando não é peteleco não. Esse povo aqui tá tomando espadada. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava o judeu, prosseguiu mandando prender, manda matar, manda prender Pedro.
e era o dia dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados aí, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Para quê? Para matar. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante. Isso aí, meus irmãos. O povo de Deus sempre entendeu o mistério da coisa. Vamos orar, gente. Nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Vamos orar. Vamos orar. Havia oração incessante, oração perseverante a Deus por toda parte da igreja em favor dele. Eu vejo aqui também que essa oração proporcionava a unidade ali dos irmãos. A igreja é o povo de Deus, em favor de Pedro, em uma mesma causa, um mesmo propósito. E nós vamos ver que essa oração ela tem resposta. Deus vai mandar um anjo. Esse anjo vai iluminar a prisão. Esse anjo vai tocar em Pedro. Esse anjo ele vai ali simplesmente liberar ali um poder que as correntes, os cadeados se abrem, se quebram sozinho. Então, meus irmãos, essa oração era coerente também com o propósito de Deus, porque Pedro foi um homem levantado por Deus para pregar o evangelho. E ele ali tinha que cumprir o propósito de Deus. Então, a igreja, entendendo o propósito de Deus, a igreja, então, se dispõe a orar de forma perseverante, contínua, constante, e a igreja está ali unida, irmão com irmão. Está ali, às vezes está lá a Maria, Deus dá o livramento para Pedro, Deus, a sua palavra não pode ficar presa, Senhor, abençoa Pedro. Daí a pouco Maria cansava, aí entrava Tiago, sim, meu Deus, em nome de Jesus, alcança Pedro, aí Tiago cansa, entra lá o João, Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, visita Pedro naquela prisão, envia o teu anjo, e ali, meus irmãos, o povo de Deus unido, orando a Deus que envia o anjo lá e dá o livramento, meus irmãos. E Pedro, então, ele entende, ele fala lá no versículo 11, agora eu sei, de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Glória a Deus, meus irmãos. Aí diz aqui, e ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam unidas, congregadas em comunhão e oravam. Então, meus irmãos, não importa a luta, não importa a adversidade, vamos perseverar na oração. Vamos entender o propósito de Deus para a gente orar de forma coerente e vamos nos unir em oração, irmãos unidos, para a glória de Deus. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.